Seja bem-vindo. Meu nome é Jorge Alberto e hoje, na competência 4, que é a parte de História da Arte, nós vamos trabalhar a arte realista. A arte realista, de uma forma geral, tanto a literatura como a pintura, a escultura e a arquitetura também, foi, de certa forma, uma grande transformação dentro do século XIX. A primeira metade do século XIX, podemos dizer que ela tendeu mais para o romântico. Agora, nesta segunda metade, o realismo toma a cena. E não só o realismo, várias tendências irão acontecer. Quando a gente pega, por exemplo, a literatura, nós temos a literatura realista, naturalista, parnasiana, simbolista e também impressionista. Não será diferente com relação à pintura. A pintura, nessa segunda metade do século XIX, já indo para o século XX, ela vai ter várias tendências aqui. O realismo, o impressionismo, o pós-impressionismo, enfim. A segunda metade do século XIX é um momento riquíssimo culturalmente. E nós vamos começar a trabalhar o realismo em especial. Agora, a grande pergunta é: o que faz com que o homem realista mude tanto a sua cabeça com relação ao que ele era antes, o romântico? Para entendermos isso, é preciso que a gente entenda o contexto da época, histórico, filosófico e científico. Nós temos aqui a segunda Revolução Industrial e com ela, claro, vieram novos meios de transformação da matéria, de exploração do trabalho e principalmente aquele ditado que o homem é o lobo do próprio homem nunca se viu tão bem aplicado aqui. Neste íntere, Marx e Engels estudam em O Capital as relações de trabalho. É daí que surgirá o socialismo utópico ou científico. Então, a segunda Revolução Industrial, as análises de relações de trabalho, o socialismo utópico científico começam já a marcar essa segunda metade do século XIX. Mas não ficamos apenas nisso. Nós vamos ter a medicina experimental. A medicina avança de maneira bastante significativa. E dentre tantos nomes, destacamos, por exemplo, Mendel, com a genética, Pasteur, que deram contribuições fantásticas. Avançamos ainda também, claro, pela questão do evolucionismo. Darwin, com a teoria da evolução das espécies, ele de certa forma dá uma pancada muito forte naquela crença de que o mundo foi criado por Deus. E ele mostra no evolucionismo, claro, na origem das espécies, que há uma evolução. Então é um processo contínuo. O Darwin, na ocasião, só não soube explicar uma coisa, como os seres mudam. Ele entendeu a dinâmica da mudança. Ele não entendeu isso, como os seres mudam, porque a genética de Mendel ainda não tinha, de certa forma, dados para dar essas respostas. Nós temos também muitos nomes na filosofia e também a sociologia surgindo. Vejamos só, por exemplo, Friedrich Nietzsche. Assim falava Zaratustra, por exemplo, Além do Bem e do Mal, onde ele fala da questão da não existência de Deus. Arthur Schopenhauer, com seu pessimismo, que irá marcar muitos artistas do realismo, especialmente um brasileiro que é fantástico, Machado de Assis. Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Temos também o positivismo de Comte, que era aquela crença na ciência, no método científico. Se formos pegar, por exemplo, os estudantes das escolas militares do Rio de Janeiro, a gente vai perceber como o positivismo lá era muito forte. E essa crença no progresso, na ciência, foi que fez com que os militares, quando estivessem à frente da proclamação da República, viessem, claro, com aquele lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, que é estritamente positivista. Nós temos também o determinismo do senhor Hipólito Tainer, que coloca que o comportamento humano ele é determinado por circunstâncias externas ao humano, no caso a etnia, o meio social, e por fim a psicanálise de Freud, que de certa maneira mostrou como nós somos por dentro, o id, o eu profundo, os medos, os traumas, que vai dar uma larga mar. E por fim a psicanálise de Freud. E por fim a psicanálise de Freud, que vai mostrar o eu profundo,
os traumas, os anseios, os receios. E isso vai dar panos largos para os escritores realistas a trabalharem a análise psicológica. Então, como vocês percebem, diante de um breve resumo de as principais coisas que aconteceram, as principais mudanças, não dá mais para a gente ver o mundo como os românticos, daquela forma sentimental. Agora é o homem racional, técnico, científico que vem à tona. É o homem realista. Neste sentido, quando a gente vai para a pintura realista, já percebemos que ela vai ter mudanças significativas. Por exemplo, ela vai rejeitar aquela intelectualidade, aquele intelectualismo neoclássico, acadêmico, enciclopédico, como também rejeitará o mundo dos românticos, a ideia do sentimental, da fuga. Não. Vai trabalhar com uma arte voltada para a realidade humana, a realidade social. É essa realidade social, humana, comportamental, que o realismo se interessa. A vida como ela é na visão do artista. Nós temos também, claro, a recusa àqueles temas mitológicos, bíblicos, literários, épicos. O homem agora é o homem comum. Vimos na aula do romantismo aquela tela, o Watson e o tubarão, onde ele enfrentava o tubarão. Aquele tipo de heroísmo não cabe mais. Mas agora nós temos o homem na sua pequenez. O homem mísero, comum, cheio de fraquezas, cheio de limitações. Este é o homem realista. Temos também os temas contemporâneos, a intencionalidade social, política. E dentro dessa intencionalidade social, uma coisa fundamental. Uma arte que vai mostrar o antagonismo entre a elite, a burguesia, e o proletariado. Se você observar isso na literatura, isso também é muito pertinente. Um romance que é fantástico de mostrar isso é o romance Cortiço. Você percebe lá o Cortiço do João Romão e o Sobrado de Miranda. O grande choque social está bem ali. Na pintura realista, esses temas também vão ser bastante pertinentes, ok? E nesse sentido, vamos começar a análise de alguns pintores e obras do realismo. Vamos começar com o Sr. Miller. Miller foi um pintor que conseguiu retratar, com traços muito particulares, camadas mais simples da população. Camadas rurais, camadas suburbanas, com um traço inconfundível. E não só ele focou o social, mas também ele trouxe por trás deste social valores, conceitos, formas de ver e de interagir com o mundo. É o que a gente vê, por exemplo, nesta primeira tela, o Angus. Angus significa aquela oração que você faz ao final do dia, às 6 horas da tarde. Veja que ele coloca os personagens nesta tela a contraluz, o que provoca esse efeito de sombreamento. Mas, mesmo assim, nós conseguimos perceber as roupas dos personagens. O nosso personagem masculino, que está aí à sua esquerda, por exemplo, ele tem uma calça já bem curta, pega marreco, roupas bem amarrotadas, roupas velhas, esgarçadas, não tão diferente da mulher. O vestuário pobre já dá o indicativo das condições sociais em que os personagens se inserem. E observe, por exemplo, que eles estão num momento de contrição. Isso é muito forte dentro dessa religiosidade interiorana. Isso foi também retratado, por exemplo, pelo nosso artista Luiz Gonzaga. Quando bate às 6 horas, o sertanejo reza a sua oração. Gonzaga retratou exatamente o mesmo tema desta tela, o Angus. Na tela seguinte, as respiradeiras. O que é isso? Eu gostaria de começar a análise da tela observando o pano de fundo. Você percebe que os homens já terminaram a colheita. Lá à sua direita aqui, montado num cavalo bem discreto, você tem o senhor da propriedade. E aí, claro, dentro que eles estavam carregando as coisas, iam caindo algumas, é natural. E essas mulheres vão catar o que caiu. O aproveitamento tem que ser 100%, não pode faltar nada. E você percebe, por exemplo, que esse trabalho é muito maior
mais dispendioso, mais cansativo do que apenas pegar e levar. E elas vão ganhar muito menos do que esses homens. O que é que você tem aqui? Você tem o contraste social, o contraste econômico e, obviamente, as discriminações no trabalho. Não se esqueça que naquela época, homens, mulheres, crianças, idosos, todos eles trabalhavam, mas os salários não eram os mesmos. Havia uma desigualdade muito grande. Agora, a maior ironia da tela reside exatamente na cor das roupas destas mulheres: branco, vermelho e azul. As cores da bandeira da França, que te remete a quê? Revolução Francesa. Onde está a liberdade, a igualdade, a fraternidade? Começam a se tornar, neste contexto em que, conceitos bem distantes. Na próxima tela, o nosso pintor em especial, ele utilizou uma técnica que parece uma fotografia. Ele conseguiu ser fotográfico. Uma realidade muito crua, muito direta, que bate aos nossos olhos. E observe só o título da tela: pobres recolhendo carvão em uma mina exaurida, extinta, abandonada, não tem mais nada. E eles vão lá porque eles têm que complementar uma renda familiar. Se não, esta é a única renda familiar. Você tem aqui na cena mulheres, crianças, idosos, que é a parcela mais discriminada e que principalmente é a parcela que mais sofre nestas condições. Note aqui a denúncia social. Observe, por exemplo, o grau de realismo, as expressões faciais, como quem diz, é o que temos. Esse desalento ele foi muito forte nesta tela. Agora, esta tela aqui ela mostra os ambientes populares, que foram muito trabalhados na pintura do realismo. Nós temos um bar comum, um botequim qualquer, popular. E isto se fica bem claro, por exemplo, na toalha de mesa. Se você observar o detalhe, a toalha ela não tem aquele bordado, é somente um pano cortado e jogado ali. Você observa que são dois malandros. E pelo rosto deles, você já nota que eles já estão embriagados. Aí você tem aquela malandragem de bar, ambientes populares, simples. Olha só a intertextualidade que podemos estabelecer, por exemplo, com a taverna lá do João Romão. Então esse tipo de ambiente foi muito valorizado pelos artistas, tanto na pintura como também na literatura. Agora, esta tela aqui do Courbet, ela é bem curiosa e bastante atual, infelizmente. Tá? Mulher peneirando trigo. Você tem aqui condições praticamente tristes e quase insalubres de trabalho. Elas estão peneirando trigo, você observa a moça de verde, ela está com um ar de desalento. A de vermelho, nota-se, por exemplo, que ela está de costas, você não vê o rosto, a ideia do anônimo, porque a miséria é anônima. Mas, além da exploração da mulher, das péssimas condições de trabalho, que são aqui denunciadas, tem uma outra coisa que chama a atenção: o trabalho infantil. Infelizmente, é uma prática recorrente, não só no mundo afora, mas também no nosso país. Então, é uma tela de denúncia fortíssima. Esse tipo de cena aqui, por exemplo, a gente vê no mundo todo hoje. Condições insalubres de trabalho, explorações salariais e, claro, trabalho infantil, que é uma lástima. Na sequência, esta tela ela dialoga demais com a literatura brasileira. Os quebradores de pedra. Note, por exemplo, que mais uma vez você não visualiza o rosto deles. A ideia da miséria anônima, da exploração. As roupas bem rasgadas, bem deterioradas, mostram realmente o nível de pobreza. Observe também que há uma panela ali, é o almoço. E principalmente, se há alguém que é extremamente explorado de um lado, é porque há outra pessoa que é extremamente beneficiada do outro lado. A exploração social, neste caso, fica implícita. Esta tela, ela reflete uma coisa bem interessante, moinho de vento.
ela reflete aquele espírito de desenvolvimento. Na segunda metade do século XIX, nós estamos na época do aço, das ligas de aço, das metalúrgicas, do progresso. Então tinha toda aquela ideia de que o progresso estava relacionado ao metal, ao aço, construções ousadas, inovadoras. E veja a ironia no título, Moinho de Ferro, mostrando exatamente esse ambiente siderúrgico, as péssimas condições de trabalho, essa exploração e principalmente essa ideia do fervor, do ter que produzir para uma sociedade em desenvolvimento. Quem produz a riqueza não usufrui desta mesma riqueza. Agora vamos falar de um pintor bem interessante. Damier, ele também fez várias caricaturas e ele era de um traço muito peculiar, mas ele conseguiu também trabalhar temas políticos e sociais de uma forma muito interessante. Por exemplo, vamos pegar esta nossa primeira tela. Você tem aí, Queremos Barrabás, um julgamento de Cristo. Mas note só o título da tela, Queremos Barrabás. Sabemos muito bem que a figura do Cristo não foi apenas uma figura religiosa. O Cristo foi um grande agitador de sua época. Ele incomodou muita gente, e muita gente importante, a começar desde o seu nascimento, obviamente. Então veja, o Cristo foi um agitador social, o Cristo foi um agitador político, o Cristo chegou e quebrou os padrões rígidos, religiosos, e propôs uma nova releitura. Por isso ele incomodou. O Cristo que está aí não é um Cristo religioso, é um Cristo político. Aqui, Damier faz uma leitura bastante interessante do julgamento, da condenação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Cristo político, não um Cristo religioso. Na nossa outra tela, uma tela bem conhecida, Vagão de Terceira Classe, note, por exemplo, como o ar sombrio paira sobre os personagens. E mais do que isso, perceba, por exemplo, a exaustão no rosto deles. Nós temos uma senhora, ao lado dela está uma mulher, um pouco mais nova, com um filho amamentando, e você tem um menino encostado nessa senhora do outro lado, possivelmente um neto, dormindo. O ambiente pobre, simples neste vagão de terceira classe. Mas o que é mais expressivo é o olhar desta senhora. Um olhar, mas não é um cansaço, entenda, de um dia. É o cansaço de uma vida. Como quem disse, eu batalhei, batalhei, batalhei e nada. Não valeu nada, não cheguei a lugar nenhum. É esse sentimento de desalento retratado pelo pincel de Damier que fez toda a diferença nesta tela, sem dúvida nenhuma. Agora vamos um pouco para a escultura. E nós temos um nome bastante polêmico, sem dúvida nenhuma, que é Rodin. Rodin, ele de certa forma não só trabalhou imagens que retratassem a realidade, mas também ele deu conotação política, como por exemplo, os burgueses de Calas. Ele foi procurado pelo prefeito de Calas para fazer uma escultura homenageando o ato heróico destes homens, que na época da guerra entre França e Inglaterra, eles eram os homens mais ricos da cidade. E o rei inglês disse, eu vou fazer um cerco em Calas e vou matar todos. Estes homens pegaram e se propuseram a se entregarem no lugar da cidade. Eram os homens mais ricos e mais poderosos. E o rei Henrique humilhou. Ele disse, tudo bem, eu aceito. Mas tem alguns detalhes que eu quero destacar. Primeiro, eu quero que vocês me tragam a chave da cidade. Segundo, cada qual venha com uma corda da forca no seu pescoço, por favor, para não dar trabalho. Imagine você. Você é um dos homens mais ricos e poderosos de sua cidade. E você vai se entregar para a morte deste jeito. O sentimento de humilhação, de impotência, mas pelo menos a cidade está salva.
foi um ato muito heróico e nobre. Então, o prefeito, quando ele encomenda essa escultura para Rodin, ele queria que Rodin fizesse um ato de heroísmo. Gente, são homens que estão se entregando ao sacrifício. O olhar de tristeza, de impotência é natural. Rodin não criou os heróis, porque quem cria herói é romântico. Ele trabalhou homens de caráter, homens de determinação, que foram se entregar para salvar a cidade. Quando ele terminou a escultura, a peça foi rejeitada, aquela coisa toda, porque não conseguiram entender a grande sacada de Rodin. Rodin não é romântico, é um realista. Nestas duas outras imagens, nós temos aqui, por exemplo, a Idade do Bronze. Observe a questão da movimentação, da naturalidade dos movimentos. E nesta outra escultura, o Beijo, o que mais chama a atenção é exatamente a anatomia do movimento. Não é a anatomia do corpo, compreenda. Isso já é dominado pelos escultores há muito. Mas a anatomia do movimento, da naturalidade, de como o enlace amoroso acontece. É isso que é o grande destaque de O Beijo. Eu sei que você conhece Rodin principalmente pela escultura O Pensador. Que, se duvidar, na cabeça de muita gente acha, isso não era grego, não. Não. Rodin conseguiu fazer uma coisa incrível. Imagine você, eu vou fazer o desafio a você, me permita. Crie na sua cabeça uma imagem de um homem pensando, de uma pessoa pensando, que fuja ao padrão de um pensador. De estar ensimesmado. Olha, é humanamente impossível. Pode tentar, você vai dizer que vai conseguir, mas não vai. O Rodin fez. Aqui, não só o belo, mas também o introspecto, a racionalidade, são um grande destaque. E por fim, uma escultura que causou muita polêmica na época, Balzac, Honoré de Balzac, que é um escritor francês espetacular. Vocês precisam conhecer, mulher de 30 anos. A Academia Francesa de Letras encomendou para Rodin a escultura de Balzac. Rodin tinha conhecimento de Balzac. Ele pegou e começou a ler o que ele não tinha lido de Balzac, releu o que já tinha lido, e fez a escultura. Quando ele entrega, a Academia Francesa de Letras rejeita e diz, isso aqui não é Balzac não, passa longe de Balzac. E Rodin disse, eu não trabalhei uma imagem física de Balzac, eu trabalhei uma imagem psicológica. Eu revisitei toda a obra de Balzac para fazer essa escultura. E foi o psicológico, o mais enriquecedor dele, que eu trago para vocês. Uma escultura bastante polêmica para a época. Quando vamos para a arquitetura, notamos, por exemplo, que o aço, como já tinha dito naquela tela, moinho de ferro, é a grande tônica da época. Você está vivenciando uma época marcada pela ideia de modernidade. Logo, no finalzinho do século XIX, o automóvel, a eletricidade, o avião, essas coisas começam a surgir no final do século XIX para o início do século XX. Então essa ideia de modernidade está muito forte, a fotografia. E claro, o aço vai ser utilizado em grandes construções. E aqui o melhor exemplo que eu posso te trazer é a Torre Eiffel, feita exatamente para trabalhar aquela ideia de grandiosidade dos tempos modernos, dos tempos áureos, que estava sendo vivenciado naquela época dentro da cultura europeia, ok? Bem, nesses últimos momentos que faltam para completar a nossa aula, eu vou pedir que você se debruce sobre a lista que foi enviada, tá? Para a resolução sobre o assunto que nós acabamos de ver, e no contraturno nós estaremos à disposição de vocês, não apenas para trabalharmos dúvidas sobre este assunto, mas também dúvidas sobre o exercício que nós propomos, caso você fique ali em dúvida entre uma alternativa ou uma questão. Tudo bem? Um grande abraço e fique com Deus.